A confiança do consumidor no Brasil registrou alta pelo quarto mês consecutivo e voltou ao patamar de março, quando o novo coronavírus começou a impactar a economia. A informação é da Fundação Getúlio Vargas, que confirmou que o Índice de Confiança do Consumidor, o ICC, subiu 1,4 ponto em agosto e atingiu os 80,2 pontos, mesmo nível registrado lá em março, período pré-pandemia. Com o resultado, o índice recupera a perda de 22 pontos registrada em abril, o mês da pandemia que apresentou maiores perdas econômicas com o fechamento de serviços. E para explicar os fatores que motivaram esse ânimo do consumidor brasileiro, a gente conversa agora com o pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigatti. Serigatti, o que puxou esse índice, sendo que houve uma interiorização da doença e a gente sabe que tem muitas atividades paralisadas, né? A retomada ela acontece parcial, né, e muito lenta em muitos municípios brasileiros. Quais os fatores que contribuíram para que esse índice fosse mais animado agora pelo quarto mês consecutivo? Boa noite para você. Boa noite, Suelen. Tudo certo? Tudo certo. Temos aí uma dinâmica bem interessante que a gente tem observado ali uma expansão da confiança do consumidor, um aumento ali na sensação de bem-estar e, na minha opinião, o grande vetor que tem puxado isso é justamente a transferência de renda, né, desses diversos programas que foram lançados, com especial destaque para o auxílio emergencial. Serigatti, e em relação à alimentação? A gente sabe que, eu estava dando uma olhadinha, você me passou uma pesquisa agora à tarde que mostra que houve um aumento no setor de bebidas e alimentos de 8% em relação a junho passado, né? Junho de 19 e 20. As pessoas mudaram os hábitos alimentares agora durante a pandemia. O que mudou, Serigatti? Então, não creio que as pessoas tenham mudado os hábitos alimentares, né? O que acabou acontecendo foi que esses programas de transferência de renda, novamente, com especial destaque para o auxílio emergencial, ao injetar ali um volume de recurso adicional nos domicílios, acabou aquecendo a demanda por alguns produtos, notadamente bens não duráveis, né? E aí merece especial destaque a parte de alimentos, sendo que, se a gente puxar um pouco na memória, a gente vai lembrar que essa parte de alimentos sentiu menos impactos, né? Devido à restrição de circulação que o espalhamento do vírus acabou forçando a gente a fazer. Só que o que nós temos observado, notadamente nos meses de junho e de julho, é que enquanto no início lá do processo da pandemia, março, abril, maio, a demanda por alimentos ficou concentrada principalmente naqueles produtos mais básicos, não perecíveis, aqueles produtos que o pessoal podia estocar dentro do armário. Conforme a renda foi aumentando, principalmente devido a essas transferências de renda, principalmente devido ao auxílio emergencial, até mesmo alimentos que são um pouco mais sofisticados, que têm, vamos dizer assim, um valor médio, um ticket médio maior, a sua demanda também acabou aumentando. E aí vale como destaque, por exemplo, a parte de bebidas, refrigerantes, bebidas alcoólicas, a parte de sucos. Também vale a parte de laticínios, acho bem interessante, porque nos primeiros meses dessa restrição de circulação, Sim, a gente tinha observado um aumento do volume de vendas de leite longa-vida, só que uma redução em queijos e outros derivados, por exemplo, iogurte. Porém, essas vendas, notadamente em junho e julho, voltaram a crescer. A nossa grande hipótese é justamente essa transferência de renda, com especial destaque para o auxílio emergencial. Para finalizar, já que você falou de auxílio emergencial, Serigatti, o governo estuda aí uma proposta de prorrogar o auxílio emergencial com menor valor, né? A gente está esperando aí o anúncio do Paulo Guedes, que deve acontecer nos próximos dias. Na sua opinião, essa redução do valor do auxílio emergencial, que deve ser de 600 para 300, 350, deve mostrar esse índice um pouco mais baixo em relação aos que foram nos últimos 4 meses? Pois é, então vamos lá. Para 2020, eu acho que o ano já está
para esse tipo de variáveis, o ano já está precificado. O que a gente deve encontrar daqui até o final do ano? Mais ou menos o barco tocando como nós observamos nos últimos 2 meses, né? Então, recuperação em alguns segmentos do varejo, algumas atividades econômicas e a renda dos domicílios sendo, de certa forma, preservada por meio dessas transferências. Onde é que está a grande dúvida? E aí, Suelen, como é que a gente vai fazer em 2021? Como é que nós vamos desenhar, preparar o ano de 2021? Se, por um lado, essas transferências de renda der esse fôlego adicional, seja para a economia, seja para a confiança do consumidor ao longo do ano aqui de 2020, o que vai acontecer quando a gente tiver que fechar essa torneira lá em 2021? Porque a gente não tem bala na agulha para sustentar essa política. Talvez, e imagino eu que essa seja a estratégia do governo, seja fazer o fechamento dessa torneira de uma forma mais paulatina. Mais do que isso, provavelmente haverá um esforço adicional de tentar preservar essa política de alguma forma permanente, e aí pode escolher o nome, Renda Brasil, seja lá o que for, evitando ou minimizando a sobreposição de política que existe, políticas de transferência de renda que existe, liberando o orçamento para sustentar, por exemplo, se o nome for esse, essa Renda Brasil. Felipe Serigati, pesquisador da FGV Agro, obrigada pela sua participação nesta noite de segunda-feira, essa fria ainda noite de segunda-feira aqui em São Paulo. Boa noite para você, meu amigo. Saúde. Boa noite para todo mundo.